Um milionário percorre incansavelmente os bairros mais esquecidos da cidade em busca da esposa desaparecida. Tudo muda quando uma menina aponta para o cartaz e diz: "Ela mora na minha casa." Ao reencontrá-la, ele descobre que a mulher que tanto ama vive uma nova vida, sem memória, com outra identidade. E se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O calor de março queimava o asfalto quando Roberto Andrade, 42 anos, empurrou as rodas de sua cadeira pela rua estreita da Vila São Pedro. Suas mãos estavam marcadas por calos novos, diferentes daqueles que tinha quando comandava reuniões em salas refrigeradas. Esses calos vinham de meses percorrendo cada esquina esquecida da cidade, segurando pilhas de papel que já não cabiam mais em sua casa. O cartaz estava amassado nas bordas. Roberto o alisou contra o poste, antes de colar seus dedos tremendo levemente. O rosto de Mariana sorria na foto, tirada 2 anos atrás em alguma viagem que ele já não conseguia lembrar direito. Cabelos castanhos caindo sobre os ombros, olhos amendoados, 38 anos de vida que simplesmente evaporaram uma noite de janeiro do ano anterior. 426 dias. Roberto contava cada um deles. A cadeira de rodas rangeu quando ele se virou para o próximo poste. Suas pernas, imóveis sob a manta que insistia em carregar mesmo no calor, eram um lembrete constante daquela noite. A mesma noite em que tudo desmoronou. O acidente que o prendeu àquela cadeira aconteceu apenas 3 semanas antes do desaparecimento de Mariana. Ele ainda estava no hospital quando ela saiu de casa e nunca mais voltou. Ninguém acreditava mais na busca. Seu irmão, Gustavo, havia parado de atender suas ligações há meses. A polícia arquivou o caso depois de 6 meses sem pistas. Até a mãe de Mariana, Dona Célia, uma senhora de 70 anos que morava em Belo Horizonte, havia sugerido que talvez fosse hora de seguir em frente. Mas como seguir em frente quando cada fibra do seu ser gritava que ela estava viva? Roberto sentia isso nos ossos, na respiração, no modo como acordava todas as madrugadas com o coração disparado. Ele distribuiu mais 15 panfletos naquela tarde. Algumas pessoas os pegavam com pena nos olhos, outras simplesmente ignoravam. Uma senhora idosa chegou a comentar que já tinha visto aquele rosto antes, mas quando Roberto insistiu, ela admitiu estar confusa, que via muitos rostos todos os dias. O sol começava a se pôr quando Roberto percebeu que tinha se afastado mais do que o planejado. A Vila São Pedro dava lugar a uma região ainda mais precária, onde as casas se amontoavam umas sobre as outras e o asfalto cedia lugar à terra batida. Seu fisioterapeuta recomendava que ele não forçasse tanto os braços, que a recuperação exigia tempo. Mas tempo era exatamente o que Roberto sentia que não tinha. Foi quando ele a viu. Uma menina pequena, não mais que 4 anos, caminhava sozinha pela rua. Usava um vestido rosa desbotado, grande demais para seu corpo magro, e chinelos de dedo que arrastavam na poeira. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo torto, com mechas escapando por todos os lados. A criança parou diante de Roberto e olhou fixamente para o cartaz que ele segurava. Seus olhos castanhos se arregalaram. "Posso ver?" ela perguntou, a voz fina carregando uma curiosidade infantil. Roberto baixou o papel até a altura dela. A menina estendeu a mão, tocando suavemente o rosto impresso de Mariana, com a ponta dos dedos sujos de terra. "Ela é bonita", a menina murmurou, quase para si mesma. "Você já viu ela?" Roberto sentiu o coração acelerar. Já tinha ouvido essas palavras antes, dezenas de vezes, sempre seguidas de decepção. A menina assentiu sem tirar os olhos da foto. "Onde?" A voz de Roberto saiu mais alta que pretendia, assustando a criança. Ele respirou fundo, forçando um tom mais suave. "Desculpa, pequena. É só que essa mulher é muito importante para mim. Você pode me dizer onde a viu?" A menina o encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Então, com a simplicidade devastadora que só crianças possuem, ela disse: "Ela mora na minha casa." O mundo parou. Roberto piscou,
tentando processar as palavras. Como assim mora na sua casa? Ela mora comigo, com meu pai e com meu irmão. Ela é minha mamãe. As palavras atingiram Roberto como um soco, no estômago. Sua respiração ficou presa na garganta. Durante mais de um ano, ele imaginou 1000 cenários, 1000 possibilidades. Nunca, em nenhum deles, Mariana vivia uma vida comum, em uma casa comum, com uma família que não era a dele. Seu nome? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. Júlia, a menina respondeu, balançando o corpo de um lado para o outro. Tenho 4 anos. Faço 5 em agosto. Júlia, Roberto repetiu, tentando manter a calma. Sua mãe, ela sempre morou com vocês? A menina franziu a testa pensativa. Não sempre. Ela chegou quando eu tinha 3. Papai encontrou ela, machucada na rua. Ela não lembrava de nada, nem do nome dela. Aí papai cuidou dela e ela ficou com a gente. Cada palavra era uma facada. Roberto precisou segurar firme nas rodas da cadeira para não desmoronar ali mesmo. Você pode me levar até ela? Júlia olhou para os lados como se verificando se estava fazendo algo errado. Ela está em casa agora. Papai também. Ele trabalha de mecânico ali na oficina da esquina. Por favor, Roberto implorou, e não se importou que sua voz tremesse. Eu só preciso ver ela, só uma vez. A menina mordeu. O lábio inferior, hesitante. Então, com aquela confiança assustadora das crianças, ela estendeu a mão. Tá bom. Mas você tem que prometer não fazer barulho. Papai não gosta de visita. Roberto seguiu Júlia por ruas cada vez mais estreitas. A cadeira de rodas lutava contra os buracos e irregularidades do chão. Suas mãos ardiam, mas ele não sentia nada além da urgência de chegar. Após 10 minutos que pareceram eternos, Júlia parou diante de uma casa pequena, pintada de azul desbotado. A tinta descascava nas paredes e o portão de ferro estava enferrujado. É aqui, Júlia sussurrou. Mas espera, deixa eu ver se ela está na cozinha. A menina entrou correndo, deixando o portão entreaberto. Roberto posicionou a cadeira de modo a ter visão da janela lateral, e então ele a viu. Mariana estava em pé, próxima ao fogão, mexendo algo em uma panela. Usava uma camiseta simples e uma saia longa. Seus cabelos estavam mais curtos, presos em um coque baixo. Ela parecia mais magra, mas era ela. Definitivamente, era ela. O coração de Roberto bateu tão forte que ele pensou que fosse explodir. Lágrimas queimaram seus olhos. Ela estava viva. Depois de 426 dias, de busca desesperada, de noites sem dormir, de ser chamado de louco por todos que conhecia, ali estava ela, a poucos metros de distância. Roberto estava prestes a chamar por ela, quando um homem entrou na cozinha. Alto, forte, com cerca de 35 anos, usando um macacão manchado de graxa. O homem se aproximou de Mariana por trás, envolvendo-a em um abraço. Ela se virou, sorrindo, e beijou seu rosto com uma familiaridade que fez o estômago de Roberto revirar. Júlia voltou correndo até o portão. Ela está fazendo janta. Quer entrar? Roberto não conseguiu responder. Seus olhos estavam fixos, na janela, vendo a mulher que ele amava, a mulher que havia prometido passar a vida ao seu lado, vivendo como se ele nunca tivesse existido. Moço! Júlia tocou seu braço. Você está bem? Antes que Roberto pudesse responder, a porta da frente se abriu e o homem apareceu, secando as mãos em uma toalha. Seus olhos se estreitaram ao ver um estranho em uma cadeira de rodas conversando com sua filha. Júlia, o que eu já falei sobre falar com estranhos? A voz dele era grave, protetora. Mas papai, ele está procurando alguém. Júlia correu até o pai, segurando sua mão. E a pessoa que ele procura é a mamãe. O homem ficou imóvel. Seu rosto, antes apenas desconfiado, tornou-se uma máscara de compreensão e algo que Roberto não conseguiu identificar de imediato. Medo, talvez. Ou culpa. Entre, ele disse finalmente, sua voz mais baixa agora. Acho que precisamos conversar. Roberto empurrou a cadeira para dentro do pequeno quintal, seu coração martelando contra as costelas,
Ele estava prestes a entrar na casa onde sua esposa vivia uma vida que não incluía ele, onde ela amava outro homem e chamava outra criança de filha, e ele não fazia a menor ideia do que iria dizer ou fazer quando finalmente estivesse cara a cara com ela. A sala era pequena e modesta. Um sofá de tecido gasto ocupava a maior parte do espaço, junto com uma televisão antiga sobre uma mesinha de madeira arranhada. As paredes tinham algumas fotos coladas com fita adesiva, Júlia sorrindo, o homem com uma criança maior no colo, e uma foto mais recente de todos juntos, incluindo Mariana. Roberto entrou devagar, cada impulso na cadeira parecendo pesar toneladas. O homem fechou a porta atrás dele e cruzou os braços, mantendo-se entre Roberto e a cozinha, onde Mariana ainda mexia o jantar. "Meu nome é Paulo", ele disse, sua voz controlada, mas tensa. "Paulo Henrique da Silva. Tenho 36 anos, trabalho como mecânico há 15. E você é?" "Roberto Andrade." As palavras saíram secas, formais. "Marido de Mariana Andrade há 8 anos." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Paulo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. "Ela não lembra desse nome", Paulo disse finalmente. "Não lembra de você, nem de uma vida antes de chegar aqui." "Eu sei, sua filha me contou." Roberto apertou os braços da cadeira. "Mas não muda o fato de que ela é minha esposa. Ela desapareceu há 1 ano e 2 meses. Eu revirei essa cidade inteira procurando por ela." Júlia apareceu na porta da cozinha, seus olhos curiosos indo de um homem para o outro. "Papai, quem é ele?" Antes que Paulo pudesse responder, Mariana surgiu atrás da menina secando as mãos em um pano de prato. Ela olhou para Roberto com uma expressão educada, mas distante, como se olhasse para qualquer estranho. "Boa tarde", ela disse, sua voz suave e gentil exatamente como Roberto lembrava. "Júlia me disse que tem alguém aqui. Você precisa de ajuda com alguma coisa?" Roberto não conseguiu falar. Sua garganta estava fechada, seus olhos ardendo com lágrimas que ele lutava para conter. Ali estava ela, a poucos metros, olhando para ele como se nunca tivessem se conhecido. "Mari", ele finalmente conseguiu dizer, usando o apelido que só ele chamava. "Sou eu, Roberto." Ela franziu a testa, confusa. Olhou para Paulo, buscando alguma explicação. "Esse homem diz que você é a esposa dele", Paulo explicou, sua voz carregada de uma emoção que ele tentava esconder. "Diz que você desapareceu há mais de 1 ano." Mariana piscou várias vezes, processando. Então deu um passo à frente, estudando o rosto de Roberto com mais atenção. "Desculpe, mas eu não conheço você." Sua voz era genuinamente apologética. "Não lembro de ter te visto antes." "Eu sei que você não lembra", Roberto disse, a voz tremendo. "Paulo disse que você perdeu a memória, mas eu posso provar. Eu tenho provas de quem você é." Ele tirou do bolso da jaqueta uma carteira de couro gasta. De dentro, puxou a certidão de casamento, cuidadosamente dobrada e protegida em um plástico. Mariana a pegou, seus dedos tremendo levemente enquanto lia. Mariana Souza Andrade. Ela leu em voz alta. Data de nascimento, 15 de abril de 1985. Ela olhou para Roberto. "Esse é meu nome verdadeiro?" "É. Você nasceu em Belo Horizonte. Sua mãe se chama Célia. Seu pai faleceu quando você tinha 12 anos. Você tem uma marca de nascença no ombro esquerdo em forma de meia-lua. Você é alérgica a camarão e adora chocolate amargo. Você costumava acordar às 6 da manhã para fazer yoga e..." "Para." Mariana interrompeu, levando a mão à testa. "Por favor, para. Eu não consigo lembrar de nada disso." Júlia se agarrou à perna de Mariana, seus olhos arregalados assustados. "Mamãe, você vai embora?" A pergunta partiu o coração de todos na sala. Mariana imediatamente se abaixou, abraçando a menina. "Não, querida, não vou a lugar nenhum." Ela beijou o topo da cabeça de Júlia, mas seus olhos estavam fixos em Roberto, cheios de confusão e algo que poderia ser medo. Paulo deu um passo à frente, colocando-se protetoramente perto de Mariana. "Olha, eu entendo que essa situação é complicada", ele começou.
Mas você não pode simplesmente aparecer aqui e virar a vida dela de cabeça para baixo. Ela construiu uma vida aqui. Ela tem uma família. Ela já tinha uma família. Roberto explodiu, sua voz saindo mais alta que pretendia. Comigo, nós éramos casados, nós tínhamos uma vida juntos, uma casa, planos, tudo. Uma vida que ela não lembra, Paulo retrucou, sua voz igualmente elevada. Você pode ter todos os papéis do mundo, mas não muda o fato de que a mulher que você conheceu não existe mais. A pessoa que ela é agora, ela escolheu estar aqui, comigo, com meus filhos. Ela não escolheu, Roberto gritou. Ela estava confusa, machucada, perdida, você se aproveitou. Eu me aproveitei? Paulo deu um passo ameaçador em direção a Roberto, mas se conteve. Eu a encontrei caída em uma rua escura, com um corte profundo na cabeça, sem documentos, sem nada. Ela estava tremendo, assustada, não sabia nem seu próprio nome. Eu a levei para o hospital, paguei do meu próprio bolso porque ela não tinha nada. Quando ela teve alta, não tinha para onde ir. Eu a trouxe para minha casa porque ninguém mais iria fazer isso. Mariana estava pálida, apertando Júlia contra si. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Por favor, parem, ela sussurrou. Vocês dois, por favor. Os dois homens pararam imediatamente olhando para ela. Roberto sentiu seu coração se despedaçar ao ver o sofrimento no rosto dela. Desculpa, Mari, ele disse mais suave agora. Eu não queria... Eu passei mais de 1 ano te procurando. Todos os dias. Cada rua, cada beco, cada pessoa que eu via, eu mostrava sua foto. Eu não comi direito, não dormi direito. Minha família me abandonou porque achavam que eu estava enlouquecendo. Mas eu sabia que você estava viva em algum lugar. Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sinto muito pelo que você passou, ela disse, sua voz fraca. Mas eu realmente não lembro de você. Não lembro de nada antes de acordar naquele hospital. Paulo está certo. A pessoa que você procura, eu não sei se sou ela. Você é, Roberto insistiu. Você tem uma cicatriz no joelho direito de quando caiu da bicicleta aos 9 anos. Tem um dente levemente torto na frente que você sempre quis arrumar, mas nunca teve coragem. Você torce para o Cruzeiro porque seu pai torcia. Você... Chega, Paulo interrompeu, sua voz mais firme agora. Você está deixando ela desconfortável. Acho melhor você ir embora. Não, Mariana disse de repente, surpreendendo todos. Não, espera. Ela olhou para Roberto e então para Paulo. Eu preciso saber se tudo isso é verdade, se eu realmente era essa pessoa. Eu preciso saber. Um menino de cerca de 8 anos apareceu na porta, esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar. Ele tinha os mesmos olhos escuros de Paulo e parecia assustado com as vozes elevadas. Pai? O que está acontecendo? Nada, Pedrinho, Paulo disse, sua voz forçadamente calma. Volta para o seu quarto. Mas Pedro não se moveu. Ele olhou para Mariana com aquela intuição que crianças têm para sentir quando algo está errado. Tia, Nanda vai embora? Roberto notou como o menino a chamava. Tia Nanda. Nem sequer era o nome dela, mas era como ela era conhecida ali, um apelido que Paulo provavelmente tinha inventado quando ela chegou sem memória. Não vou, Mariana garantiu ao menino, mas sua voz carecia de convicção. Roberto puxou mais papéis da carteira. Fotos, dezenas delas. Ele e Mariana no casamento, em viagens, em jantares, em festas de família. Em cada uma, ela sorria genuinamente, feliz. Mariana pegou as fotos com mãos trêmulas. Estudou cada uma cuidadosamente, seu rosto passando por ondas de emoção, confusão, surpresa, algo que poderia ser reconhecimento. Essa foto, ela segurou uma específica, tirada em frente a uma cachoeira. Eu sonho com esse lugar às vezes. Tem uma ponte de madeira e rochas vermelhas ao redor, Roberto completou, seu coração acelerando. É a Cachoeira da Fumaça. Fomos lá no nosso aniversário de 2 anos de casados. Mariana pressionou a foto contra o peito, fechando os olhos. Uma lágrima escapou e rolou por seu rosto. Eu não sei o que fazer, ela confessou,
sua voz quebrando. Eu olho para essas fotos e sinto alguma coisa, como se fossem sonhos que eu tive. Mas, quando olho para vocês, ela gesticulou para Paulo e as crianças, eu sei quem vocês são, eu sei que amo vocês. As palavras foram como facas em Roberto. Ela amava eles, amava o homem que a havia encontrado, amava as crianças que não eram dela, e não o amava mais. Não porque escolheu não amar, mas porque simplesmente não se lembrava de que um dia o amou. Eu não estou pedindo para você decidir agora, Roberto disse, fazendo um esforço imenso para manter a voz estável. Só, por favor, me dê uma chance de te mostrar quem você era. Vem. Visitar nossa casa. Fala com sua mãe. Deixa eu te ajudar a lembrar. Não, Paulo disse imediatamente. Isso é manipulação. Você quer levá-la para longe daqui, fazer uma lavagem cerebral? Eu quero que minha esposa volte, Roberto gritou, toda sua contenção finalmente se rompendo. Você pode entender isso? A mulher que eu amo, que eu jurei proteger, está viva, ela está aqui. E você quer que eu simplesmente vá embora e finja que nada aconteceu? Eu quero que você respeite o que ela se tornou, Paulo retrucou. Ela é feliz aqui, ela tem paz, tem uma rotina, tem pessoas que cuidam dela. Eu também cuidava dela. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Roberto. Eu a amava mais do que qualquer coisa nesse mundo. Quando tive o acidente, ele bateu nas próprias pernas. Quando fiquei preso nessa cadeira, sabe quem ficou ao meu lado? Ela. Cada dia no hospital, cada sessão de fisioterapia, cada momento em que eu quis desistir. Ela estava lá. E então, 3 semanas depois de eu ter alta, ela simplesmente sumiu. Sem aviso, sem explicação, sem corpo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as crianças estavam quietas, sentindo o peso do momento. Mariana respirou fundo, limpando o rosto. Quando falou, sua voz estava mais firme. Eu vou, ela disse. Vou visitar essa casa, ver essas coisas, falar com essas pessoas. Mas, ela olhou para Paulo. Eu volto. Porque essa é minha casa agora. Essas são minhas crianças. E Paulo, ele me salvou. Paulo fechou os olhos, claramente aliviado, mas também atormentado. Quando? Roberto perguntou, tentando não demonstrar o desespero que sentia. Amanhã, Mariana respondeu. Depois que as crianças forem para a escola, Paulo pode me levar. Eu vou junto, Paulo afirmou, sem espaço para discussão. Roberto assentiu. Não tinha escolha. Amanhã, então. Às 10? Ele pegou um cartão de visita amassado do bolso e o entregou a Mariana. Esse é o endereço. E meu telefone. Mariana pegou o cartão, leu o endereço e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Mansão dos Andrades, bairro Mangabeiras. Ela leu. Você mora em uma mansão? Nós morávamos. Roberto corrigiu suavemente. Era nossa casa. Mariana olhou para a sala pequena ao seu redor, então para suas próprias roupas simples, processando a informação. A vida que supostamente era dela antes era completamente diferente da vida que conhecia agora. Roberto se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, voltou-se mais uma vez. Mari, uma última coisa. Ele esperou até que ela o olhasse. Nosso aniversário de casamento é dia 23 de junho. Você sempre pedia lasanha de berinjela no seu restaurante favorito, o Terraço, e depois comprávamos sorvete de pistache na sorveteria da praça, mesmo que fizesse frio. Algo passou pelo rosto de Mariana, uma emoção rápida, confusa. Ela levou a mão à cabeça como se sentisse uma dor súbita. Berinjela, ela murmurou. Eu, às vezes, sinto o gosto de berinjela nos meus sonhos. E pistache. Mas eu nunca comi pistache aqui. Paulo e Roberto trocaram um olhar tenso. Por um breve momento algo havia se conectado. Uma memória minúscula, fragmentada, mas real. Roberto saiu da casa com o coração aos pedaços, mas também, pela primeira vez em 427 dias, com uma centelha microscópica de esperança. Ela estava viva. Ela estava ali. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma parte dela que lembrava. Mas enquanto empurrava a cadeira pela rua escura de volta ao seu carro adaptado, ele não conseguia parar de pensar na forma como ela olhava para Paulo, na forma como segurava Júlia,
na vida que ela havia construído sem ele. E a pergunta que o atormentava era: mesmo que ela voltasse a lembrar, seria suficiente para fazê-la escolher o passado em vez do presente? A manhã seguinte chegou devagar para Roberto. Ele não dormiu. Passou a noite inteira arrumando a casa, organizando fotos, separando objetos que pertenciam a Mariana. Cada item que tocava trazia uma memória. O colar de pérolas que ele deu no aniversário dela, o livro de receitas com anotações na margem, o perfume pela metade que ainda estava no banheiro. A empregada, Dona Lúcia, uma senhora de 58 anos que trabalhava com eles há 6 anos, chegou às 7 da manhã e ficou chocada ao ver o estado da casa. Senhor Roberto, o senhor passou a noite acordado de novo? Ela perguntou, preocupação genuína na voz. Ela vem hoje, Lúcia. Mariana vem hoje. A mulher levou a mão ao peito, os olhos enchendo de lágrimas. Graças a Deus, eu sabia que a senhora estava viva, sempre soube. Ela parou, notando a expressão de Roberto. Mas tem algum problema? Ela não se lembra de mim, de nada. Ela vive com outro homem. Chama as crianças dele de família. Dona Lúcia abraçou Roberto, ignorando qualquer formalidade profissional. Ela havia presenciado todo o desespero dele durante o último ano. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Roberto respirou fundo e foi atender. Ao abrir a porta, viu Mariana parada no degrau, Paulo ao seu lado, com uma mão protetora em suas costas. Ela vestia uma calça jeans simples e uma blusa branca, seus cabelos soltos caindo sobre os ombros. Parecia nervosa, seus dedos brincando com a alça da bolsa. Olá, ela disse baixinho. Oi, entrem, por favor. O trio entrou no amplo hall de entrada. O chão de mármore italiano brilhava, e um lustre de cristal pendia do teto alto. Mariana parou olhando ao redor com os olhos arregalados. Isso é muito grande, ela murmurou. Paulo parecia desconfortável, suas mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans. Era claro que aquele ambiente não era familiar para ele. Roberto os guiou até a sala de estar. Mariana se sentou rigidamente na beirada do sofá de couro, como se tivesse medo de sujar algo. Seus olhos percorriam cada detalhe, a lareira de pedra, as estantes repletas de livros, os quadros nas paredes. Você decorou tudo isso, Roberto disse suavemente. Cada móvel, cada cor, cada objeto. Você tinha um talento especial para isso. Mariana tocou o tecido do sofá, seus dedos tremendo levemente. É bonito, foi tudo o que conseguiu dizer. Dona Lúcia apareceu com uma bandeja de café e biscoitos. Quando viu Mariana, deixou a bandeja cair. As xícaras se quebraram no chão, café espalhando pelo tapete persa. Senhora Mariana. Ela correu e abraçou Mariana com força. Minha menina, como eu rezei por você. Todos os dias eu acendia uma vela. Lúcia, Roberto interrompeu gentilmente. Mariana não... Ela não se lembra. Dona Lúcia se afastou confusa. Olhou para Mariana como se esperasse que ela dissesse que era uma brincadeira. Mas Mariana apenas a encarava com uma mistura de desconforto e pena. Desculpa, Mariana disse. Você parece uma pessoa muito gentil, mas eu não sei quem você é. Dona Lúcia começou a chorar. Roberto pediu que ela fosse buscar mais café, mais para dar um tempo para a mulher se recompor do que por realmente precisar. Quer ver o resto da casa? Roberto perguntou. Mariana assentiu. Paulo levantou-se também, claramente sem intenção de deixá-la sozinha. Roberto os levou primeiro para o escritório. As paredes eram forradas de madeira escura, com uma grande mesa de mogno no centro. Diplomas e certificados decoravam uma parede inteira. Você trabalhava comigo aqui às vezes, Roberto explicou. Cuidava da parte administrativa da empresa. Você era formada em administração pela UFMG. Mariana se aproximou da mesa, passando os dedos pela superfície lisa. Então, seus olhos pousaram em uma foto emoldurada. Ela e Roberto no dia da formatura dela, ambos sorrindo amplamente. Eu era inteligente? Ela perguntou, sua voz pequena. Roberto corrigiu. Você é inteligente, e determinada, e incrível. Paulo tossiu desconfortavelmente. Podemos continuar? O próximo cômodo foi o quarto do casal. Mariana parou na porta, hesitante.
A cama king size estava perfeitamente arrumada, com lençóis brancos e uma colcha azul marinho. As cortinas pesadas estavam fechadas, deixando o quarto em penumbra. Roberto acendeu a luz. Esse era nosso quarto. Mariana entrou devagar. Havia uma cômoda com porta-retratos, fotos do casamento, de viagens, de momentos cotidianos. Ela pegou uma onde estava usando um vestido de noiva, Roberto ao seu lado em um terno cinza. Casamos em junho, Roberto disse, em uma fazenda em Nova Lima. Choveu pela manhã, mas abriu sol na hora da cerimônia. Você disse que era um sinal. Mariana segurou a foto com força, estudando cada detalhe. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas, não derramadas. Eu parecia feliz, ela observou. Você era, nós éramos. Paulo se moveu, ficando mais perto de Mariana. Acho que ela já viu o suficiente. Não, Mariana disse de repente. Quero ver mais. Preciso ver mais. Roberto abriu o closet. As roupas de Mariana ainda estavam todas lá, intocadas. Vestidos de grife, sapatos caros, bolsas de couro. Ela passou a mão pelos tecidos, uma expressão de descrença no rosto. Tudo isso era meu? É seu, Roberto insistiu. Ela pegou um vestido vermelho, o tecido escorrendo por seus dedos. Então, de repente, pressionou o vestido contra o rosto e inalou profundamente. Seus olhos se fecharam. Esse cheiro, ela sussurrou. Perfume de jasmim. Eu usei isso. Lembro de ter usado isso. O coração de Roberto disparou. Sim, era seu perfume favorito, Chanel no 5. Você usava todos os dias. Mariana abriu os olhos e havia confusão e medo neles. Como posso lembrar um cheiro, mas não lembrar de nada mais? O cérebro é complexo, Paulo interveio, sua voz tensa. Memórias sensoriais são diferentes de memórias episódicas. Não significa que você vai recuperar tudo, mas significa que alguma coisa está lá, Roberto contra-argumentou. Enterrada, mas não perdida. Mariana colocou o vestido de volta e se virou para sair do closet. Foi quando viu, através da janela do quarto, o jardim dos fundos. Ela ficou paralisada. Aquelas rosas, ela apontou, rosas amarelas. Você plantou cada uma delas, Roberto disse, sua voz emocionada. Eram suas favoritas. Você dizia que amarelo era a cor da esperança. Mariana saiu do quarto rapidamente, quase correndo. Desceu as escadas com Roberto e Paulo atrás dela, atravessou a casa e saiu pela porta dos fundos para o jardim. O espaço era vasto, gramado perfeitamente aparado, uma piscina com borda infinita e um canteiro enorme de rosas amarelas. Mariana caminhou até as flores, se ajoelhou e tocou as pétalas delicadamente. Eu venho aqui nos meus sonhos, ela disse, sua voz quebrada. Tem um banco de madeira, ali. Ela apontou para um canto do jardim, onde, de fato, havia um banco de madeira sob uma jabuticabeira. Você sentava lá toda a tarde, Roberto confirmou se aproximando. Lia ou apenas ficava olhando o pôr do sol. Mariana se levantou e caminhou até o banco. Sentou-se e suas mãos acariciaram a madeira como se estivessem procurando algo. Então ela parou. Seus dedos tinham encontrado algo entalhado na madeira. R+M. Para sempre. Roberto havia feito aquele entalhe no primeiro dia que se mudaram para a casa. Mariana traçou as letras com o dedo, repetidamente, como se tentasse absorver o significado delas. Para sempre, ela repetiu. Mas para sempre acabou, não foi? As palavras foram como um soco no estômago de Roberto. Não acabou, você está aqui. Você está viva. Isso significa que ainda há uma chance. Uma chance do quê? Paulo interrompeu, sua paciência claramente esgotada. De você apagá-la, de forçá-la a ser alguém que ela não é mais? Ela ainda é a mesma pessoa. Não é, Paulo gritou. A Nanda que eu conheço que cuido há mais de um ano, ela é gentil e humilde. Ela acorda cedo para fazer café para mim e as crianças. Ela costura as roupas deles quando rasgam. Ela canta enquanto lava a louça. Essa sua Mariana, ele cuspiu o nome. Essa mulher que morava em uma mansão e usava vestidos caros, essa não é a pessoa que ela é agora. Mariana se levantou, lágrimas finalmente escorrendo. Parem! Vocês dois, por favor, parem!
Os dois homens se calaram, ambos respirando pesadamente. Eu não sei quem eu sou, Mariana chorou. Eu olho para essa casa e sinto alguma coisa. Como se estivesse voltando para casa, mas também chegando em um lugar estranho pela primeira vez. Eu vejo essas roupas, essas fotos, e é como olhar para a vida de outra pessoa. Mas também é como olhar no espelho e ver um reflexo que não reconheço. Ela se virou para Roberto. Você diz que me ama, e eu acredito em você. Posso ver no seu rosto, na sua voz, mas eu não sinto isso de volta. Não porque não queira, mas porque simplesmente não está aqui. Ela bateu no próprio peito. Não consigo fabricar um sentimento que não existe. Roberto sentiu seu mundo desmoronar novamente. Mas você sentiu, ele implorou. Um dia você sentiu, e talvez com o tempo... E o que eu faço enquanto isso? Mariana perguntou. Abandono as crianças que me chamam de mãe? Deixo Paulo, que me salvou quando eu não tinha ninguém? Venho morar aqui e finjo que lembro, finjo que amo você? Eu não quero que você finja. Só quero uma chance de te fazer lembrar de verdade. Nesse momento, Dona Lúcia apareceu na porta dos fundos. Senhor Roberto, tem alguém aqui para ver a senhora Mariana. Quem? Antes que Lúcia pudesse responder, uma mulher, idosa, apareceu atrás dela, empurrando-a de lado. Dona Célia, a mãe de Mariana, estava ali com 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, vestindo um conjunto simples, mas elegante. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Mariana! Ela correu pelo jardim, mais rápido do que alguém da sua idade deveria. Minha filha! Meu Deus, minha filha! Ela alcançou Mariana e a abraçou com força, soluçando alto. Mariana ficou rígida, seus braços ao lado do corpo, sem saber o que fazer. Eu sabia, Dona Célia chorava. Eu sabia que você estava viva. Uma mãe sempre sabe. Ela se afastou segurando o rosto de Mariana entre as mãos. Deixa eu ver você. Deixa eu ver minha menina. Mariana olhou para a mulher idosa e algo passou por seu rosto. Não reconhecimento exatamente, mas algo mais profundo. Uma conexão que vai além da memória. Você... Seus olhos, Mariana murmurou. Eu sonho com esses olhos. Olhos castanhos com pontinhos verdes. Dona Célia soluçou mais alto. Sim, você sempre dizia isso quando era pequena. Dizia que meus olhos tinham estrelinhas verdes. Mariana levou a mão ao próprio rosto, sentindo as lágrimas que escorriam. Quem é você? Ela perguntou, mas sua voz carregava o peso de quem já sabe a resposta. Sou sua mãe, meu amor, sou Célia, sua mãe. E então, como uma represa se rompendo, Mariana desmoronou. Seus joelhos cederam e ela caiu nos braços de Dona Célia, soluçando incontrolavelmente. Não eram lágrimas de reconhecimento, mas de algo muito mais primitivo. O choro de uma criança encontrando sua mãe após estar perdida. Paulo observava tudo com o rosto pálido. Roberto tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Lúcia chorava na porta. Mamãe. Mariana soluçou, a palavra saindo instintivamente sem pensamento consciente. Mamãe. Dona Célia a segurou, acariciando seus cabelos, cantarolando baixinho uma melodia que Mariana, de algum lugar profundo em sua mente, reconhecia. Mas no meio dessa reunião emocional, ninguém notou o celular de Paulo tocar. Ninguém viu ele se afastar e atender. E ninguém ouviu quando seu rosto empalideceu completamente e ele disse: Como assim Júlia sumiu da escola? O pânico no rosto de Paulo fez todos pararem. Mariana se afastou imediatamente de Dona Célia, limpando as lágrimas com as costas da mão. O que foi? O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz já tremendo. Júlia, Paulo disse, o celular ainda pressionado contra o ouvido. A escola ligou. Ela saiu da sala durante o recreio e ninguém sabe onde ela está. Mariana empalideceu. Sem pensar, correu em direção à saída, Paulo atrás dela. Roberto tentou acompanhá-los em sua cadeira, mas era impossível manter o ritmo. Esperem, eu posso ajudar, ele gritou. Mas eles já haviam saído. Roberto ouviu o motor de um carro ligando e o som dos pneus cantando no asfalto. Ele socou o braço da cadeira, frustrado com sua própria limitação. Senhor Roberto,
Dona Lúcia se aproximou. Quer que eu ligue para alguém? Antes que ele pudesse responder, Dona Célia tocou seu ombro. Vamos atrás deles. Eu dirijo. Roberto hesitou apenas um segundo antes de concordar. Ele conhecia Belo Horizonte como a palma de sua mão. Se conseguissem descobrir por onde a menina foi, ele poderia ajudar. Enquanto isso, Paulo dirigia em velocidade perigosa pelas ruas, Mariana no banco do passageiro, com as mãos apertadas no colo. Seu coração batia tão forte que doía. Ela nunca fez isso, Mariana disse, sua voz tremendo. Júlia nunca sai sem avisar. Ela é obediente, cuidadosa. Eu sei, Paulo respondeu, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Por isso estou preocupado. Eles chegaram à escola em menos de 10 minutos. A diretora, uma mulher de meia idade com óculos de armação vermelha, os esperava no portão visivelmente nervosa. Senhor Paulo, a senhora Fernanda. Ela usou o nome pelo qual Mariana era conhecida ali. Já procuramos por toda a escola. Ela simplesmente desapareceu durante o recreio. Uma das professoras disse que a viu conversando com alguém no portão, mas perdeu de vista quando teve que separar uma briga. Conversando com quem? Paulo perguntou, sua voz dura. Não sabemos. Já verificamos as câmeras, mas o ângulo não pega essa parte do portão. Mariana sentiu suas pernas bambearem. Paulo a segurou pelo braço. Temos que procurar. Ela não pode estar longe, Mariana disse, sua voz saindo em um tom agudo de desespero. Eles saíram correndo pelas ruas ao redor da escola. Mariana gritava o nome de Júlia, olhando em cada esquina, cada beco, cada loja. Pessoas paravam para olhar. Alguns ofereciam ajuda, mas ninguém havia visto uma menina pequena de vestido rosa. 20 minutos de busca infrutífera se passaram. Mariana estava à beira do colapso quando seu celular tocou, o aparelho antigo que Paulo havia comprado para ela. Era um número desconhecido. Alô? Ela atendeu, a voz desesperada. Mamãe? A voz de Júlia soou do outro lado. Júlia, meu Deus, onde você está? Você está bem? Tô bem. Eu tô na praça. Aquela perto da nossa casa. A moça me trouxe aqui. Que moça? Júlia, que moça? A moça do cartaz. A moça bonita que o homem da cadeira estava procurando. O sangue de Mariana gelou. Ela olhou para Paulo, que já estava fazendo sinal para voltarem ao carro. Júlia, fica aí. Não sai do lugar. A gente já vai te buscar. Eles correram de volta ao carro. Durante o trajeto, que levou mais 15 minutos no trânsito pesado, Mariana não conseguia parar de tremer. Sua mente era um turbilhão de confusão e medo. Por que ela faria isso? Mariana perguntou em voz alta. Por que ela fugiria da escola para ir até a praça? Paulo não respondeu, mas a tensão em sua mandíbula dizia tudo. Ele também sabia a resposta, mesmo que não quisesse admitir. Quando chegaram à praça, viram Júlia sentada em um banco, balançando as perninhas, aparentemente calma. Mariana saiu do carro antes mesmo dele parar completamente e correu até a menina, caindo de joelhos na frente dela e a abraçando com força. Júlia, você me assustou tanto porque... Você fez isso? Júlia abraçou Mariana de volta, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não deveria estar presente em uma criança de 4 anos. Eu precisava vir aqui, ela disse simplesmente. Por quê, querida? Por quê? Porque aqui é onde a gente sempre vem. Você, eu e o papai. E eu pensei, se você fosse embora com aquele homem da casa grande, a gente não viria mais aqui. As palavras atingiram Mariana como um tapa. Ela se afastou um pouco, olhando nos olhos da menina. Você fugiu porque pensou que eu ia te deixar? Júlia assentiu, lágrimas começando a escorrer. Na escola, as meninas ficaram falando que você não é minha mãe de verdade, que você tem outra família, e eu fiquei com medo que você fosse embora e não voltasse mais. Paulo se aproximou, pegando Júlia no colo. A menina escondeu o rosto em seu pescoço, soluçando. Ninguém vai embora, princesa, Paulo murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Ele olhou para Mariana por cima da cabeça de Júlia e havia uma acusação silenciosa naquele olhar. Mariana sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Aquela criança, que a havia acolhido com tanto amor,
Agora sofria por causa da confusão que sua vida se tornou. Foi quando Roberto chegou, com Dona Célia empurrando sua cadeira. Júlia levantou a cabeça ao vê-lo e se encolheu mais contra Paulo. É ele, ela sussurrou. O homem que quer levar mamãe embora. Não, Júlia, Mariana disse rapidamente. Não é assim. Ele... É complicado, querida. Mas é verdade? Júlia perguntou, seus olhos grandes fixos em Mariana. Você é a esposa dele? Você tinha outra vida antes de conhecer a gente? Mariana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar algo tão complexo para uma criança de 4 anos? Roberto se aproximou lentamente. Oi, Júlia. Lembra de mim? A menina não respondeu. Apenas se agarrou mais forte a Paulo. Eu sei que você está assustada. Roberto continuou, sua voz gentil. E eu não quero te assustar mais. Mas precisa entender uma coisa. A Mariana, a sua mamãe Nanda, ela é uma pessoa muito especial. E há muito tempo atrás, antes de você conhecer ela, nós éramos uma família. Assim como você, Paulo e seu irmão são uma família. Mas agora você quer ela de volta, Júlia disse, não como uma pergunta, mas como uma acusação. Eu quero que ela saiba quem ela realmente é, Roberto corrigiu. Não é justo com ela viver sem saber de onde veio, quem era, que pessoas a amavam. Mas nós amamos ela, Júlia gritou, sua voz ecoando pela praça. Eu amo ela. Por que isso não é suficiente? A pergunta ficou suspensa no ar. Dona Célia se aproximou, ajoelhando-se na frente da cadeira de Roberto para ficar na altura de Júlia. Querida, ela começou, sua voz suave. Você ama muito a Nanda, não é? Júlia assentiu, enxugando as lágrimas com as mãos. Então imagina como eu me sinto. Ela é minha filha. Eu a carreguei na barriga, cuidei dela quando era bebê, ensinei ela a andar, a falar. E então um dia, ela simplesmente sumiu. E eu pensei que nunca mais ia vê-la. Você consegue imaginar como foi doloroso? Júlia olhou para Dona Célia, processando as palavras. Mas se ela voltar para vocês, ela vai me esquecer. Igual ela esqueceu vocês. A lógica simples e devastadora de uma criança de 4 anos silenciou todos. Mariana se sentou no banco, colocando as mãos sobre o rosto. Ela estava presa entre 2 mundos, 2 famílias, 2 vidas, e qualquer escolha que fizesse, alguém sairia machucado. Eu não vou esquecer você, ela disse finalmente, tirando as mãos do rosto e olhando para Júlia. Não importa o que aconteça, eu nunca vou esquecer você. Promete? Júlia perguntou, sua voz pequena. Prometo. Paulo colocou Júlia no chão. A menina correu até Mariana e subiu em seu colo, abraçando-a com força. Mariana a segurou, fechando os olhos e inalando o cheiro de shampoo infantil e suor de criança. Quando abriu os olhos, viu Roberto observando. Havia dor em seu olhar, mas também compreensão. Ele entendia o que ela estava sentindo, mesmo que isso o matasse por dentro. Acho que devíamos conversar, Dona Célia sugeriu. Todos nós, sem as crianças presentes, precisamos encontrar uma solução que seja melhor para Mariana. A melhor solução é ela ficar onde está, Paulo disse, sua voz dura. Ela tem uma vida aqui. Tem responsabilidades, pessoas que dependem dela. Ela tem uma vida que foi construída em cima de uma mentira, Roberto retrucou. Ela merece saber a verdade. Ela já sabe a verdade, e ainda assim escolheu ficar. Ela não escolheu nada. Ela está confusa, assustada. Chega! Mariana gritou, fazendo Júlia se assustar. Ela respirou fundo, acalmando a voz. Desculpa, querida, mas precisam parar com isso. Vocês 2. Ela olhou para Roberto e Paulo. Eu não sou um objeto que vocês podem disputar. Sou uma pessoa, e essa decisão é minha. Então decida, Paulo disse desafiador. Fica ou vai? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava quebrada, mas firme. Eu não sei. Eu honestamente não sei. Parte de mim olha para aquela casa, para aquelas fotos, e sente que deveria estar lá. Mas quando olho para Júlia,
para Pedro, para você. Paulo, eu sinto que estou onde devo estar. E quanto a mim? Roberto perguntou, sua voz quase um sussurro. Você sente alguma coisa quando olha para mim? Mariana encontrou seus olhos. Havia tanto sofrimento ali, tanta esperança desesperada. Eu sinto tristeza, ela admitiu. Tristeza por você, por tudo que passou. Mas amor? Aquele tipo de amor que se tem por um esposo? Não, não ainda. Talvez nunca. As palavras claramente destruíram Roberto, mas ele assentiu, aceitando a honestidade brutal. Mas eu gostaria de tentar, Mariana continuou, surpreendendo todos. Não porque me sinto obrigada, mas porque eu mereço saber quem eu era. Não quero passar o resto da vida me perguntando. O que você está dizendo? Paulo perguntou, pânico aparecendo em sua voz. Estou dizendo que quero passar tempo conhecendo minha vida anterior. Minha mãe, minha casa, meu marido. Mas também quero continuar sendo parte da vida de Júlia e Pedro. Quero dividir meu tempo. Isso não vai funcionar, Paulo disse, balançando a cabeça. Você não pode ter 2 pés em barcos diferentes. Uma hora vai ter que escolher. Então, quando esse momento chegar, eu escolho, Mariana respondeu. Mas até lá, isso é o melhor que posso oferecer. Roberto queria discutir, exigir mais, mas viu a determinação no rosto dela. Era melhor do que nada. Era melhor do que perdê-la completamente. Tudo bem, ele concordou. Podemos tentar assim. Paulo não disse nada, apenas pegou Júlia no colo novamente e começou a andar em direção ao carro. Paulo, Mariana o chamou. Eu volto para casa hoje à noite, prometo. Ele parou, mas não se virou. Você não precisa prometer nada. Se quiser ficar lá na sua mansão com sua mãe e seu marido, problema é seu. Paulo, não seja assim. Não seja como? Ele finalmente se virou, e havia lágrimas em seus olhos. Você apareceu na minha vida machucada e perdida. Eu cuidei de você. Abri minha casa, minha vida, minha família. Meus filhos te amam como mãe, e agora você está dividida. E eu entendo, eu juro que entendo. Mas não torna menos doloroso. Ele entrou no carro com Júlia e foi embora, deixando Mariana, Roberto e Dona Célia na praça. Vem para casa, Dona Célia disse suavemente, mesmo que seja só por hoje. Deixa eu cuidar de você como cuidava quando você era pequena. Talvez isso ajude a trazer algo de volta. Mariana olhou para Roberto, então para sua mãe. Finalmente assentiu. Eles voltaram para a mansão. Mariana estava exausta, emocional e fisicamente. Dona Célia preparou o quarto de hóspedes para ela, recusando-se a deixá-la dormir no quarto do casal antes de ela realmente escolher estar ali. Naquela noite, Mariana deitou na cama confortável, muito diferente do colchão fino da casa de Paulo. Olhou para o teto alto, os móveis elegantes, a decoração impecável. Tudo aquilo deveria ser familiar, deveria trazer conforto, mas tudo o que ela sentia era vazio. Ela pegou seu celular e ligou para Paulo. Ele atendeu no terceiro toque. Oi, ela disse. Oi. Júlia está bem? Chorando. Ela acha que você não vai mais voltar. O coração de Mariana se partiu. Diz para ela que amanhã de manhã eu volto. Vou fazer o café, vou levar ela para a escola, vou fazer tudo como sempre faço. Tá bom. Houve uma longa pausa. Paulo, eu sinto muito. Por tudo. Eu sei. Ele desligou. Mariana segurou o telefone contra o peito, as lágrimas finalmente caindo livremente. Do outro lado da porta, Roberto estava em sua cadeira, ouvindo tudo. E pela primeira vez, desde que a encontrou, ele se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Se trazer Mariana de volta não estava, na verdade, destruindo a pessoa em que ela se tornou. Mas então ele pensou no sorriso dela nas fotos antigas, na vida que tinham juntos, no amor que um dia compartilharam, e decidiu que valia a pena lutar, mesmo que isso significasse competir com o amor que ela sentia por uma família que não era biologicamente dela. O que Roberto não sabia era que naquele exato momento, do outro lado da cidade, alguém observava a casa de Paulo através de binóculos. Alguém que conhecia toda a verdade sobre o desaparecimento de Mariana.
E essa pessoa estava decidindo se era hora de revelar tudo. As semanas seguintes foram um exercício de equilíbrio impossível. Mariana acordava às 5 da manhã na casa de Paulo, preparava café para ele e as crianças, levava Júlia e Pedro para a escola e então pegava o ônibus até a mansão dos Andrades, onde passava as tardes com Roberto e Dona Célia. Cada dia era uma guerra silenciosa consigo mesma. Na casa simples de Paulo, ela se sentia em casa quando fazia tarefas cotidianas: cozinhar feijão, dobrar roupas lavadas, consertar um botão solto. Mas na mansão, quando Dona Célia mostrava álbuns de fotos ou quando Roberto contava histórias de viagens que fizeram juntos, algo dentro dela se agitava, como se tentasse despertar. Era uma manhã de quinta-feira, 3 semanas após o reencontro, quando tudo começou a desmoronar de verdade. Mariana estava na cozinha da casa de Paulo, preparando o almoço. Júlia fazia o dever de casa na mesa, a língua para fora em concentração. Pedro jogava videogame na sala. Paulo ainda não havia voltado da oficina. A campainha tocou. Mariana limpou as mãos no avental e foi atender, esperando ser algum vizinho ou entregador. Quando abriu a porta, viu uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Alta, por volta dos 40 anos, com cabelos loiros presos em um rabo de cavalo elegante, usando um tailleur cinza caro. Ela tinha uma pasta de couro debaixo do braço e sorriu ao ver Mariana, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Mariana Souza Andrade? Ela perguntou, sua voz educada, mas com um tom que Mariana não conseguiu identificar. Sim, quem é você? Meu nome é Patrícia Mendes, sou advogada. Posso entrar? Preciso conversar com você sobre um assunto muito importante. Mariana hesitou, mas algo na seriedade da mulher a fez concordar. Ela a levou até a pequena sala, pedindo que Júlia fosse para o quarto. A menina obedeceu, mas não sem antes lançar um olhar desconfiado para a visitante. Patrícia sentou-se no sofá, cruzou as pernas e abriu a pasta. Tirou de dentro vários documentos. Vou ser direta, ela começou. Represento os interesses do seu marido, Roberto Andrade, há 8 anos. Cuidei do casamento de vocês, de aquisições de propriedades, do testamento dele. E nos últimos 13 meses, trabalhei incansavelmente ao lado dele procurando por você. Eu não entendo. Por que está aqui? Porque preciso que você entenda a gravidade da situação em que se encontra. Patrícia empurrou alguns papéis na direção de Mariana. Você é legalmente casada com Roberto Andrade. Vocês compartilham bens que somam mais de 12 milhões de reais. A empresa que vocês administravam juntos, a Andrade Consultoria, está praticamente paralisada há mais de 1 ano porque Roberto se recusou a tomar qualquer decisão importante sem você. Mariana olhou para os papéis, mas as palavras pareciam embaralhadas. Eu não pedi nada disso. Eu sei, mas são fatos. E há algo mais. Patrícia puxou outro documento. Este é o laudo médico do dia em que você foi encontrada por Paulo Henrique da Silva. Ferimento na cabeça, traumatismo craniano leve, escoriações múltiplas. Eu sei disso, Paulo me contou. Mas ele contou que você foi encontrada a apenas 3 quarteirões da sua própria casa. Mariana congelou. O quê? 3 quarteirões, Mariana. Você desapareceu de casa em uma noite chuvosa de janeiro. Seu carro foi encontrado abandonado perto de um viaduto, a 10 quilômetros de distância. Mas você foi encontrada ferida a 3 quarteirões da sua casa, 2 dias depois. A pergunta é, como você chegou lá? O coração de Mariana acelerou. Eu não sei, não lembro. E não acha estranho que de todo lugar que Paulo poderia ter te encontrado, foi justamente perto da sua própria casa? Da casa que você dividiu com Roberto por anos? O que você está insinuando? Patrícia se inclinou para a frente. Contratei um investigador particular. Ele descobriu algumas coisas interessantes sobre Paulo Henrique da Silva. Não quero ouvir isso. Você precisa ouvir. Patrícia puxou mais papéis. Paulo não é apenas um mecânico humilde tentando sobreviver. Ele era mecânico do Roberto. Trabalhava na garagem particular de vocês, consertando os carros da família.
Foi demitido 3 meses antes do seu desaparecimento. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés. Isso não pode ser verdade. É verdade. E sabe por que ele foi demitido? Porque Roberto o pegou fazendo cópias das chaves da mansão. Na época, achamos que ele estava planejando um roubo, mas nada foi levado, até você desaparecer. Pare! Mariana se levantou, as mãos tremendo. Paulo me salvou. Ele cuidou de mim quando eu não tinha ninguém. Ou ele se aproveitou de uma situação que ele mesmo criou. Você não tem provas disso. Você está certa. Não tenho provas concretas, mas tenho coincidências demais para ignorar. Patrícia se levantou também. E há mais uma coisa que você precisa saber. A noite em que você desapareceu, você e Roberto haviam brigado. Uma briga feia por causa de... Nesse momento, a porta da frente se abriu bruscamente. Paulo entrou, sujo de graxa, e parou ao ver Patrícia. Seu rosto empalideceu, depois ficou vermelho de raiva. O que você está fazendo aqui? Ah, senhor Silva, que conveniente. Estava justamente falando sobre você. Paulo avançou, mas Mariana se colocou entre eles. Paulo, é verdade? Você trabalhava para Roberto? Você nos conhecia antes de me encontrar? O silêncio de Paulo foi mais alto que qualquer confissão. Responde! Mariana gritou, lágrimas já escorrendo. Foi tudo mentira? Você me conhecia antes? Paulo engoliu seco. Sim, eu trabalhei para ele. Mas te encontrar foi coincidência. Eu juro, eu realmente te encontrei machucada. Que conveniente, Patrícia murmurou. Você fica quieta, Paulo explodiu. Você não sabe de nada. Você não estava lá. Você não viu o estado em que ela estava. Mariana recuou, encostando na parede. Sua cabeça latejava, imagens fragmentadas passando como um filme quebrado. Um carro, chuva, alguém gritando, luzes fortes, dor. Eu preciso de ar, ela murmurou, saindo correndo da casa. Paulo tentou segui-la, mas Patrícia o bloqueou. Acho melhor deixar ela processar isso sozinha, não acha? Você destruiu tudo, Paulo disse, sua voz quebrada. Ela estava feliz. Pela primeira vez em mais de um ano, ela estava construindo algo, e você jogou tudo fora. Ela merece saber a verdade. A verdade? Paulo riu, mas era um riso amargo. A verdade é que eu a amo, que passei os últimos 13 meses cuidando dela, protegendo ela, dando a ela uma vida que ela nunca teve com aquele homem rico que mal saía do escritório. Aquele homem rico é o marido dela. Aquele homem rico a negligenciava, eu vi. Quando eu trabalhava lá, eu via como ela ficava sozinha enquanto ele viajava a negócios. Vi como ela chorava no jardim quando achava que ninguém estava olhando. Vi como ela era infeliz. Patrícia franziu a testa. Você a espionava? Eu a observava, Paulo corrigiu. E quando tive a chance de ser demitido, de sair daquela casa, pensei que nunca mais haveria. Mas então o destino me deu uma segunda chance. Destino? Patrícia balançou a cabeça. Senhor Silva, o senhor precisa de ajuda profissional. Do lado de fora, Mariana corria pelas ruas, sem destino certo. Sua mente era um caos. Paulo a conhecia antes. Tinha trabalhado em sua casa. Isso mudava tudo. Ela parou em uma esquina, sem fôlego, apoiando-se em um poste. Foi quando viu, do outro lado da rua, uma mulher observando-a. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, magra, com cabelos grisalhos curtos. Seus olhos estavam fixos em Mariana com uma intensidade assustadora. Quando seus olhares se encontraram, a mulher começou a atravessar a rua. Mariana, ela disse, e havia lágrimas em sua voz. Graças a Deus. Finalmente. Quem é você? Meu nome é Beatriz. Beatriz Silva. O sobrenome atingiu Mariana como um soco. Silva? Você é... Sou a mãe de Paulo. Beatriz segurou as mãos de Mariana, apertando-as com força. E preciso te contar a verdade sobre aquela noite. A verdade que meu filho nunca vai ter coragem de dizer. Mariana tentou puxar as mãos de volta, mas Beatriz segurou firme. Por favor, me escuta.
Eu sei que deve estar confusa, assustada, mas você merece saber o que realmente aconteceu. Então me conta. Beatriz olhou ao redor, como se verificando se alguém poderia ouvi-las. Não aqui. Vem comigo. Tem um café ali na esquina. Por favor. Contra todo o seu instinto, Mariana concordou. Elas se sentaram em uma mesa nos fundos do pequeno café. Beatriz pediu 2 cafés, mas nenhuma das duas tocou nas xícaras. Eu sei que meu filho te ama, Beatriz começou. Sei disso porque conheço meu filho, mas o amor dele é complicado, sempre foi. Do que você está falando? Paulo se apaixonou por você quando trabalhava na sua casa. Ele me contava sobre você. Sobre como você era gentil com ele, sempre oferecia água, perguntava como estava seu dia. Coisas simples que significavam muito para um rapaz que nunca teve muito. Mariana sentiu seu estômago revirar. Ele ficou obcecado, Beatriz continuou. Quando foi demitido, ficou pior. Ele dirigia até sua casa só para ver você de longe. Eu implorei, para que parasse. Disse que aquilo era doentio, mas ele não escutava. E na noite do meu desaparecimento, Beatriz fechou os olhos, respirando fundo. Ele estava lá. Eu sei porque ele me ligou desesperado, dizendo que tinha acontecido um acidente, que você tinha caído, batido a cabeça. Ele te levou para o hospital, mas usou um nome falso. Quando você acordou sem memória, ele viu uma oportunidade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Ele me sequestrou? Não, Beatriz negou veementemente. Não foi assim, você realmente estava machucada, realmente tinha amnésia, mas ele não procurou sua família, não tentou descobrir quem você era. Ele simplesmente te trouxe para casa e deixou você acreditar que era uma família. E você? Por que não denunciou? Porque sou uma covarde. Beatriz admitiu vergonha em sua voz. E porque, em parte, acreditei quando ele disse que você era mais feliz assim. Que sua vida anterior era ruim. Ele se convenceu disso. E me convenceu também. Por que está me contando isso agora? Porque vi aquele homem na cadeira de rodas procurando por você. Vi o desespero dele. E vi você dividida, sofrendo. E percebi que nada disso era justo. Você merece a verdade, mesmo que isso signifique perder meu filho. Mariana se levantou, a cadeira rangendo alto no chão de cerâmica. Eu preciso ir. Mariana, espera. Mas ela já estava correndo para fora do café. Sua mente era um turbilhão. Paulo a amava, ou era obsessão? Ele realmente a havia salvado ou aproveitado de sua vulnerabilidade? Ela pegou o celular e ligou para Roberto. Mari, onde você está? Patrícia me ligou, disse que... Eu sei tudo, e preciso de você agora. Por favor, vem me buscar. Onde você está? Ela olhou ao redor, lendo a placa da rua. Rua das Palmeiras, perto do Mercado São José. Fico aí em 10 minutos. Roberto chegou em 8. Mariana entrou no carro, e assim que a porta fechou, ela desmoronou, soluçando incontrolavelmente. Roberto segurou sua mão, apertando-a. Me leva para longe daqui, ela implorou. Longe de todos. Eu não aguento mais. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Paulo estava os observando de dentro da oficina, do outro lado da rua. E o que eles viram em seu rosto não era tristeza ou raiva. Era determinação. Paulo pegou as chaves do carro, decidido a não perder a única coisa boa que havia acontecido em sua vida, mesmo que isso significasse fazer algo que jamais imaginaria ser capaz. Roberto dirigia o carro adaptado pelas ruas de Belo Horizonte, lançando olhares preocupados para Mariana, que estava encolhida no banco do passageiro. Ela não havia parado de chorar desde que entraram no carro. Para onde quer ir? Ele perguntou suavemente. Não sei. Qualquer lugar. Só não quero ver ninguém agora. Roberto tomou uma decisão e dirigiu até a casa de campo que pertencia à família dele em Nova Lima, a cerca de 30 minutos da cidade. Era um lugar isolado, cercado por árvores, onde ele e Mariana costumavam passar fins de semana quando queriam fugir do estresse da cidade. Quando chegaram, Mariana saiu do carro e caminhou até a varanda, abraçando a si mesma.
O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Eu já estive aqui antes, não estive? Ela perguntou sem olhar para trás. Muitas vezes. Era seu lugar favorito. Roberto subiu a rampa até ficar ao lado dela. Você dizia que aqui conseguia pensar com clareza. Mariana riu, mas era um som sem humor. Pensar com clareza. É exatamente o que não consigo fazer agora. Eles entraram na casa. Roberto acendeu as luzes enquanto Mariana explorava os cômodos com uma expressão distante. Havia fotos deles nas paredes, rindo, abraçados, felizes. Uma vida inteira que ela não conseguia lembrar. Roberto, ela disse finalmente, sentando-se no sofá. Preciso que seja honesto comigo. Completamente honesto. Sempre fui. Nós éramos felizes? Antes do acidente, antes de eu desaparecer, éramos realmente felizes? Roberto hesitou, e essa hesitação disse tudo. Tínhamos nossos problemas, ele admitiu, sentando-se na cadeira de rodas em frente a ela. Como todo casal. Eu trabalhava muito. Às vezes negligenciava você. E depois do meu acidente, as coisas ficaram tensas. Tensas como? Eu estava frustrado, deprimido. Passei de um homem que corria maratonas para alguém que dependia de outros para as coisas mais básicas. E descontei isso em você. Nós brigávamos? Sim, especialmente naquelas últimas semanas. Mariana fechou os olhos. A advogada Patrícia, ela ia me contar sobre uma briga. A briga da noite em que desapareci. Sobre o que foi? Roberto passou a mão pelo rosto, claramente não querendo reviver aquilo. Sobre um bebê. Você queria ter um filho. Já queríamos há anos, mas nunca havia sido o momento certo. Depois do acidente, você insistiu que era a hora perfeita, que um bebê traria esperança, algo positivo. Mas eu disse que não. Disse que mal conseguia cuidar de mim mesmo. Como cuidaria de uma criança? As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Fragmentos de memória começaram a surgir. Um quarto pintado de amarelo, catálogos de móveis de bebê, uma discussão acalorada. E o que eu disse? Ela perguntou, sua voz tremendo. Você disse que se sentia presa, que havia abdicado de tanto por mim, sua própria carreira, seus sonhos, para administrar minha empresa, cuidar de mim. E tudo que pedia era uma chance de ser mãe. Eu disse coisas horríveis. Disse que você estava sendo egoísta, que só pensava em si mesma. E então eu saí. Você saiu, pegou o carro e saiu na chuva. Eu tentei te ligar dezenas de vezes, mas você não atendia. 3 horas depois, acharam seu carro abandonado. Mas não você. Mariana se levantou caminhando até a janela. Paulo disse que estava lá, que houve um acidente. E você acredita nele? Não sei em quem acreditar mais. Foi quando ouviram o som de pneus na estrada de terra. Um carro estava se aproximando rapidamente. Roberto e Mariana trocaram um olhar de apreensão. O carro parou em frente à casa com uma freada brusca. Paulo saiu, e não estava sozinho. Júlia estava com ele, seus olhinhos vermelhos de tanto chorar. Mariana! Paulo gritou correndo até a varanda. Você não pode simplesmente ir embora assim. Nós temos uma família. Mariana saiu correndo da casa. Paulo, o que você está fazendo? Por que trouxe Júlia? Porque ela está chorando sem parar desde que você foi embora. Ela acha que você a abandonou. Júlia correu para Mariana, agarrando-se às suas pernas. Mamãe, por favor, volta para casa. Eu prometo que... Vou ser boazinha, prometo. O coração de Mariana se despedaçou. Ela se ajoelhou abraçando a menina. Querida, não é sobre você ser boazinha. Você é perfeita. Então por que você foi embora? Roberto apareceu na porta. Silva, usar uma criança como manipulação emocional é baixo, até mesmo para você. Eu? Paulo avançou. Você é quem está manipulando, enchendo a cabeça dela com histórias de uma vida que ela nem lembra. Ela é feliz comigo. Ela ama minhas crianças. E construiu essa felicidade em cima de mentiras, Roberto retrucou. Você sabia quem ela era o tempo todo. Você trabalhou na nossa casa. Você foi demitido por fazer cópias das chaves. Paulo ficou pálido. Olhou para Mariana, que ainda estava abraçada com Júlia.
Você contou isso para ele? A advogada dele me contou, e sua mãe me contou o resto. Mariana se levantou, mantendo Júlia perto. Que você estava lá na noite do meu desaparecimento, que você me levou para o hospital e usou um nome falso, porque eu estava te protegendo. Protegendo ou aproveitando? Eu te salvei. Paulo explodiu. Você estava sangrando, confusa, assustada. Se eu não tivesse te achado, você poderia ter... Ele parou, percebendo o que quase havia dito. Eu poderia ter o quê, Paulo? Mariana perguntou, sua voz perigosamente calma. Morrido? Sido encontrada por outra pessoa? Voltado para casa? O silêncio dele foi ensurdecedor. Conta para ela a verdade, Silva. Roberto disse. Conta o que realmente aconteceu naquela noite. Paulo olhou para Júlia, depois para Mariana. Suas mãos tremiam. Júlia, vai para o carro, ele disse, sua voz rouca. Mas papai, vai para o carro! A menina começou a chorar de novo, correndo para o veículo. Mariana deu um passo em direção a Paulo. Agora, me conta tudo, desde o início. Paulo se encostou em um poste da varanda, como se suas pernas não o sustentassem mais. Eu estava seguindo você. Tinha seguido você antes, várias vezes, depois que fui demitido. Eu só queria ver você, saber se estava bem. Isso é assédio, Silva, Roberto interrompeu. Cala a boca, Paulo gritou. Você não sabe o que é amar alguém que você nunca vai ter. Ficar na sua casa de luxo, dormindo ao lado dela toda noite, enquanto eu mal conseguia pagar o aluguel. Então você me seguiu, Mariana insistiu. E então vi quando você saiu de casa naquela noite. Vi que estava chorando, dirigindo rápido demais na chuva. Tentei te alcançar, buzinei, acendi os faróis, mas você não parou. E então... Lágrimas escorriam pelo rosto de Paulo agora. E então você perdeu o controle do carro. Derrapou, bateu no meio-fio. Seu carro capotou. Eu parei, corri até você. Você estava presa dentro, sangrando da cabeça, gritando de dor. Mariana levou a mão à cabeça, tocando a cicatriz que ainda tinha. Memórias começaram a surgir. O som de metal se retorcendo, vidro quebrando, chuva entrando pelo para-brisa rachado. Eu consegui te tirar de lá, Paulo continuou. Você estava consciente, mas confusa. Ficava repetindo que queria ir para casa, mas não sabia qual casa. Eu te levei para o hospital. Eles te medicaram, costuraram o corte. Quando você acordou, não lembrava de nada. Nem seu nome, nem onde morava, nada. E você não contou a eles quem ela era, Roberto disse, sua voz cheia de raiva contida. Não ligou para mim, não procurou a família. Você simplesmente levou ela para sua casa. Eu ia contar, Paulo insistiu. Eu juro que ia. Mas então eu ouvi ela falando com a enfermeira, dizendo que não queria lembrar. Que qualquer coisa que estava em sua vida antes já fazia infeliz. E eu pensei que talvez fosse um sinal. Um sinal? Mariana repetiu incrédula. Você achou que era um sinal que eu tivesse amnésia? Que era sua chance de me ter? Não, Paulo negou veementemente. Não foi assim. Eu vi uma chance de você ser feliz, longe daquela casa fria, daquele homem que te negligenciava. Eu podia te dar algo real, algo simples, mas verdadeiro. Você podia me dar uma mentira, Mariana gritou. Tudo foi uma mentira. Sua casa, suas crianças, seu amor. Tudo construído em cima de me manter no escuro sobre quem eu realmente era. As crianças não são mentira, Paulo disse, sua voz quebrando. O amor delas por você não é mentira. E o meu amor por você nunca foi mentira. Roberto se aproximou. Mas seu amor é possessivo, Silva. Você não a salvou. Você a manteve prisioneira de uma vida falsa. Paulo virou-se para ele, os punhos cerrados. E o que você fez? Trabalhou 70 horas por semana? Recusou dar a ela o filho que ela tanto queria? Jogou ela para longe quando mais precisou de você? As palavras atingiram Roberto como socos. Ele sabia que havia verdade nelas. Vocês dois, Mariana disse, sua voz cansada e quebrada. Vocês dois me amam, eu sei disso. Mas nenhum de vocês me perguntou o que eu quero, o que eu preciso.
Vocês estão brigando por mim como se eu fosse um troféu, sem se importar que estou sendo destruída no meio. Ela olhou para o carro, onde Júlia observava pela janela, seu rostinho colado no vidro. Júlia me ama. Pedro me ama. E eu amo eles também. Isso não é falso só porque a base era mentira. Esses sentimentos são reais. Então fica comigo, Paulo implorou. Esquece o passado. Constrói um futuro conosco. Mas eu sou o passado, Mariana gritou. Eu sou Mariana Souza Andrade, filha de Célia, esposa de Roberto, formada em administração, com uma marca de nascença no ombro e alergia a camarão. Eu posso não lembrar de tudo, mas agora sei quem sou. E não posso simplesmente ignorar isso. Ela se virou para Roberto. Mas também não posso simplesmente voltar e fingir que o último ano não aconteceu, que eu não vivi, não amei, não construí vínculos. Essas crianças entraram no meu coração. Paulo entrou no meu coração. Mesmo sabendo que ele mentiu? Roberto perguntou, dor em sua voz. Mesmo sabendo que ele mentiu, porque as mentiras não apagam os momentos verdadeiros, as risadas com Júlia, os abraços de Pedro, os cafés da manhã em família, isso tudo aconteceu. Foi real. Paulo deu um passo em direção a ela, estendendo a mão. Então podemos recomeçar, agora sem mentiras. Eu conto tudo, você conhece a verdade toda e seguimos em frente. Mariana olhou para a mão dele, depois para Roberto. Via o desespero nos dois homens, o amor, a esperança, e percebeu que qualquer escolha que fizesse seria uma traição. Eu não posso escolher, ela disse finalmente. Não agora. Talvez nunca. Mari, Roberto começou, preciso de tempo. Tempo sozinha, sem nenhum de vocês me pressionando, me puxando, me fazendo sentir culpada. Preciso descobrir quem eu sou agora. Não quem eu era. Não quem vocês querem que eu seja. Quem eu sou. E as crianças? Paulo perguntou, pânico em sua voz. Vou visitá-las. Mas vocês precisam explicar para elas que as coisas são complicadas. Que adultos às vezes precisam de espaço para resolver seus problemas. E quanto tempo você precisa? Roberto quis saber. Não sei. Semanas, meses, o tempo que for necessário. Mariana começou a caminhar em direção à estrada. Os dois homens a observavam, nenhum sabendo se deveriam segui-la ou deixá-la ir. Para onde você vai? Paulo perguntou. Para minha mãe. Vou ficar com Dona Célia em Belo Horizonte. Ela é a única pessoa em tudo isso que não tem segundas intenções, que não quer nada de mim além de me ter de volta. Ela parou, voltando-se para os dois homens. E quando eu decidir o que fazer com minha vida, vocês serão os primeiros a saber. Mas até lá, me deixem em paz, por favor. Mariana continuou andando pela estrada de terra até desaparecer entre as árvores. Paulo caiu de joelhos no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Roberto apenas olhava para onde ela havia desaparecido, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Dentro do carro, Júlia chorava, perguntando onde sua mamãe havia ido. E em Belo Horizonte, alguém assistia a tudo de longe através de uma câmera de longo alcance, um sorriso satisfeito no rosto, porque o jogo estava apenas começando, e a verdade mais devastadora ainda estava por ser revelada. A verdade sobre o que realmente aconteceu na noite do acidente, e o papel que uma terceira pessoa teve nisso tudo. Mariana passou as próximas 2 semanas no apartamento simples de Dona Célia. Sua mãe respeitava seu silêncio, oferecendo apenas presença e abraços quando necessário. Era uma tarde de domingo, quando Mariana finalmente saiu. Caminhavam na feira quando ela parou diante de uma barraca de temperos. O cheiro de alecrim trouxe um flash. Uma cozinha ensolarada, Roberto abraçando-a por trás, risos. A memória passou rápida, mas real. Você está lembrando, Dona Célia observou, apenas fragmentos. Quando chegaram ao apartamento, havia uma carta debaixo da porta. Sem remetente, apenas o nome de Mariana escrito à mão. Dentro, uma mensagem datilografada. Você merece saber a verdade. A verdade completa. Encontre-me no Parque Municipal amanhã às 15 horas, próximo ao lago. Venha sozinha. Há coisas sobre aquela noite que nem Roberto nem Paulo sabem.
alguém que estava lá. Isso é perigoso, Dona Célia disse. Ou pode ser a resposta que estou procurando. Na manhã seguinte, Roberto ligou. Como você está? Ele perguntou, sua voz cansada. Sobrevivendo. E você? O mesmo. Uma pausa. Júlia tem perguntado por você todos os dias. Paulo me ligou pedindo que eu perguntasse se você poderia visitá-la. Paulo te ligou? Eu sei. Também fiquei surpreso. Acho que ele percebeu que estamos do mesmo lado agora. O lado que quer te fazer feliz, independente do que isso signifique. Mariana sentiu seu coração apertar. Eu vou visitá-la em breve. Prometo. Mas primeiro preciso de mais alguns dias. Mari, eu preciso te contar uma coisa. Contratei outro investigador para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. E ele encontrou algo. Câmeras de segurança de uma loja que fica na rota do acidente. As imagens mostram 3 carros naquela área no horário aproximado. O seu, o de Paulo e um terceiro. Um BMW preto. Mariana sentiu um frio na espinha. De quem era? O carro? Ainda estamos tentando descobrir. A placa estava coberta de lama na filmagem, mas, Mari, esse carro estava bem perto de você. E parece que ele te seguiu propositalmente, te forçou a acelerar. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez não tenha sido um acidente. Talvez alguém quisesse que você saísse da estrada. Mariana desligou o telefone com as mãos tremendo. A carta. O BMW preto. Alguém que estava lá. Tudo começava a fazer sentido de uma forma aterrorizante. Às 3 da tarde, Mariana estava no Parque Municipal. Sentou-se em um banco próximo ao lago, observando as famílias passearem. Mariana. Uma mulher elegante, loira, óculos escuros. Quem é você? A mulher tirou os óculos. Meu nome é Adriana Torres. Trabalhava com você e Roberto. E era amante dele. Mariana sentiu como um tapa. Roberto tinha uma amante? Tinha. O relacionamento terminou 3 meses antes do seu acidente, quando ele decidiu tentar salvar o casamento. Por que está me contando isso? Adriana olhou para o lago. Porque eu fui a 3ª pessoa naquela noite. Eu dirigi o BMW preto. O sangue de Mariana gelou. Você me seguiu? Segui. Eu estava furiosa por ter sido deixada. Vi quando você saiu chorando. Vi uma oportunidade para assustá-la. Acelerei. Fiquei muito perto. Acendi os faróis altos. Você ficou nervosa, acelerou demais e bateu. E você me deixou lá. Entrei em pânico. Vi Paulo correndo até você e fugi. Adriana chorou. Passei 13 meses vivendo com isso. Mariana se levantou, afastando-se. Você destruiu minha vida por ciúmes. Eu sei. Vou contar para todos. Você vai pagar pelo que fez. Eu aceito. Mas há uma coisa que você precisa saber antes. Sobre Roberto. Adriana falou rápido. O relacionamento comigo não foi o único. Houve outros durante anos. Você descobriu 6 meses antes do acidente e ficou. Por quê? Porque estavam tentando ter um bebê e você não queria desistir do seu sonho de ser mãe. Mariana parou. Mentira. Pergunte a ele. Pergunte sobre as outras. Adriana se afastou, colocando os óculos de volta. Eu sou a vilã dessa história, mas não sou a única. Você merece saber disso. Ela desapareceu, deixando Mariana com uma verdade devastadora. Mariana pegou o celular tremendo e ligou para Roberto. Mari, é verdade? As traições, Adriana, outras, é verdade? O silêncio dele foi uma confissão. Como você sabe, ele começou. É verdade? Sim, ele admitiu. Sim, é verdade, mas eu mudei. Mariana desligou. Jogou o telefone no chão. Caiu de joelhos, soluçando. Sua vida anterior não era perfeita. Era cheia de traições, mentiras, dor. Paulo tinha mentido. Mas Roberto havia mentido durante anos. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Tia Nanda? A voz assustada de Júlia. Preciso de você. O papai tá muito mal. Não para de chorar e quebrou coisas. Pedro tá com medo. Por favor, volta. O coração de Mariana se partiu mais uma vez.
Aquelas crianças eram inocentes e precisavam dela. Mariana pegou um táxi, implorando ao motorista que fosse rápido. Quando chegou, a porta estava entreaberta. A casa estava destruída. Sofá virado, mesa quebrada, vidro espalhado. Paulo estava sentado no chão, abraçando os joelhos, balançando. Papai machucou a mão, Júlia disse, saindo de trás do sofá com Pedro. Mariana cuidou do corte de Paulo enquanto mandava as crianças para o quarto. Era profundo, mas ela enfaixou. O que aconteceu? Ela perguntou. Roberto me ligou. Estava desesperado. Disse que tinha perdido você de novo. E eu percebi que não era diferente dele. Também menti. As crianças, Paulo, você assustou elas. A realização o atingiu. Júlia, Pedro, ficaram aterrorizados. Paulo começou a chorar. Eu estraguei tudo. Mariana sentou ao lado dele. Hoje descobri coisas sobre Roberto, sobre mim. E percebi que todos nós somos falhos. Todos mentimos, cometemos erros. Isso não justifica o que fiz. Não, mas me faz entender que não existe vilão perfeito, nem herói perfeito. Ela olhou para o corredor. Mas elas são inocentes, merecem melhor. Você vai ficar? Mariana respirou fundo. Não sei, mas não posso deixar Júlia e Pedro. O amor que sinto por eles é verdadeiro. E por mim? Gratidão, carinho, mas amor. Não sei se é amor ou reconhecimento por ter me salvado. E Roberto? Também. Mentiu. Por anos. Teve casos. A mulher que causou meu acidente era amante dele. Paulo ficou pálido. Mas ele passou mais de um ano te procurando. Culpa faz as pessoas fazerem coisas extraordinárias. Mariana se levantou, começando a limpar os cacos. Passei o último mês dividida. E agora percebo que não posso escolher nenhum de vocês. Não assim. Então, o que você vai fazer? Vou ficar. Por enquanto. Pelas crianças. Mas vou dormir no sofá. Preciso de espaço, Paulo. Eles limparam em silêncio. Depois Mariana foi ver as crianças. Estavam abraçadas na cama, assustadas. Vocês estão bem? Pedro chorou. Eu pensei que o papai ia fazer algo ruim. Mariana abraçou os dois. Seu pai ama vocês muito e eu também. Não vou deixar vocês. Promete? Júlia perguntou. Prometo. Ficou com eles até adormecerem, cantando uma música que não sabia que lembrava. Mais tarde, Paulo agradeceu. Por voltar, por não me odiar. Não te odeio. Estou magoada, confusa, cansada, mas não te odeio. Seu Roberto ligou enquanto você estava com as crianças. Deixei você atender. Mariana olhou para o celular dela na mesinha. 6 chamadas perdidas de Roberto. Vou ligar para ele amanhã. Hoje já foi dia demais. Ela se deitou no sofá. Paulo foi para seu quarto, deixando a porta aberta. Seu telefone vibrou. Roberto. Mari, por favor, me dá uma chance de explicar tudo, sem mentiras dessa vez. Te amo. R. Dona Célia. Minha filha, onde você está? Estou preocupada. E uma terceira mensagem de Adriana. Fui à delegacia, confessei tudo. Estão investigando, sinto muito. Era demais. Mariana desligou o telefone. Foi até o quarto das crianças, apenas para vê-las dormindo. Eram tão pequenos, tão vulneráveis. Tomou uma decisão naquele momento. Uma decisão que mudaria tudo. Não escolheria Roberto. Não escolheria Paulo. Escolheria a si mesma e essas crianças. Pela manhã, Mariana disse a Paulo. Vou ficar por Júlia e Pedro. Mas não como sua namorada, vou ser a figura materna que eles precisam. Mas precisamos estabelecer limites. Não somos um casal, somos corresponsáveis. Você quer que criemos eles juntos, mas sem estar juntos? Exatamente. Paulo assentiu. Não era o que queria, mas era mais que esperava. Explicaram às crianças. Então você não é minha mãe de verdade? Pedro perguntou. Não da forma tradicional, mas sou alguém que te ama como uma mãe. As crianças aceitaram com simplicidade infantil. Mariana ligou para Roberto. A conversa foi dolorosa. Ela contou sobre sua decisão, sobre o divórcio. Roberto chorou, mas disse, se isso te faz feliz, então eu aceito. Sempre vou te amar. Nos dias seguintes, Mariana reconstruiu sua vida. Pediu divórcio. Começou a trabalhar na oficina. Levava as crianças à escola.
e lentamente começou a se sentir inteira. 3 meses se passaram. Mariana estava plantando rosas com Júlia quando o telefone tocou. Era a Patrícia. Mariana, tem novidades sobre o caso, e você precisa saber. O que aconteceu? A investigação revelou algo mais, sobre Roberto. O que é? Tem a ver com o motivo real pelo qual vocês estavam tentando ter um bebê. E não era pelos motivos que você pensa. Mariana sentiu o chão desabar, porque percebeu que ainda havia segredos, e esse último segredo seria o que finalmente a faria entender tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Roberto e Paulo tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, perdão e escolhas impossíveis, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual parte mais te marcou. Foi o momento em que Mariana descobriu estar viva? A confissão devastadora de Paulo? A revelação das traições de Roberto? Ou a coragem de Mariana em escolher a si mesma e as crianças acima de qualquer homem? Todos os dias trazemos histórias intensas e envolventes como essa, que revelam o lado mais profundo e humano das relações. Histórias que nos fazem acreditar que, mesmo diante dos obstáculos mais difíceis, das mentiras mais dolorosas, ainda podemos encontrar força para recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção, mais drama e mais histórias que vão fazer você refletir sobre a vida, sobre o amor e sobre a coragem de escolher sua própria felicidade.